O texto que nós vamos ler agora é a lápide do túmulo de Davi. Hoje nós não sabemos onde está o túmulo de Davi, mas se tivesse o local, eu acredito que estaria escrito o que o apóstolo Paulo deixou. Atos 13, 36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Em outras traduções diz: tendo Davi servido em sua geração conforme o propósito de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais. E o que eu quero conversar com a igreja nesta noite, dentro deste texto aqui, é para os irmãos entenderem, nós não vamos falar do capítulo em si, mas é o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, chegando na cidade de Antioquia da Pisídia, e ele vai na sinagoga e ele vai narrar a história do povo de Israel para chegar até Jesus, até chegar a mensagem da ressurreição de Jesus. E aí ele vai dizer que Davi morreu e viu corrupção, e Jesus é este que não viu corrupção, que morreu e ressuscitou dos mortos. Então, a mensagem de Paulo pregada é essa, é nesse contexto que ele vai trazer a vida de Davi. Mas o que me chama a atenção, e é nisso que eu quero falar com vocês na noite de hoje, espero que o Espírito Santo nos direcione, é sobre esse servir a esta geração. Davi serviu a sua geração. O verso diz, porque tendo Davi no seu tempo servido. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui na noite de hoje é sobre esse servir neste tempo. Davi serviu a sua geração. E nós só podemos servir, irmãos, a geração que nós estamos. Você não tem uma máquina do tempo, isso é só em filme, de fantasia, de volta para o futuro, que foi para o passado, mas nós não vamos conseguir voltar. E nós não vamos conseguir também servir no futuro, o nosso tempo é hoje. É esta geração. Esse é o nosso momento. E cada um teve a sua geração, cada um viveu no seu tempo, e cada um Deus criou um propósito, porque o texto diz que Davi serviu conforme a vontade de Deus, em outras traduções, conforme o propósito de Deus. E o escritor aos Hebreus, ele diz para nós que depois da morte vem o juízo. Não tem o que os espíritas creem, que vai ter reencarnação, que você vai voltar para corrigir os erros que você teve aqui. Esquece. Morreu é juízo. Tem que resolver a vida aqui e agora. Não vai, depois eu volto e vou. Senão era pra gente estar melhor, não era? Tanto de gente que morreu ruim. E se viesse para melhorar, estamos aí, quase 6.000 anos, só depois de Jesus já tem 2.000 anos, era para a gente ter um mundo melhor, mas a gente vai vendo que o mundo vai piorando. Então as pessoas, as que estão voltando, não estão melhorando em nada, elas estão piorando pelo jeito. Haja reencarnação para melhorar essa turma toda. Então, a palavra do Senhor diz que depois da morte é juízo. Você não volta. Você não vai consertar o que você fez, o que você não fez. Lembra da história do Lázaro e o rico? Que Jesus conta aquela história. E o rico diz, pai Abraão, deixa eu voltar.
para avisar para os meus irmãos que aqui é terrível. Ó, acabou. Não tem mais volta. Então nós temos que entender que a nossa vida é agora. A outra coisa de servir esta geração é que nós não somos obras do acaso, irmãos. E se nós não somos obras do acaso, Deus não errou o tempo da nossa existência. Porque a gente escuta muito, e até às vezes eu mesmo falo, parece que nós nascemos na época errada. Você já pensou nisso? Eu nasci no tempo errado. Eu nasci fora, não, esse tempo está muito ruim, não era... Não. Esse é o tempo que o Senhor preparou para mim e para você, nesta geração. Não tem... Nós nascemos no lugar certo, na época certa. E uma outra coisa que eu vou dizer para você: você nasceu na família certa. Por pior que seja a sua família, você nasceu na família certa. Porque nós temos também uma mania de darmos desculpa, porque a minha vida está assim por causa da minha família. Porque eu nasci na época errada, nasci na família errada, nasci com o dinheiro errado. Não, Deus não erra. O salmista Davi diz que a nossa vida já está escrita no livro de Deus desde o nosso nascimento. Ele já escreveu a nossa história, a nossa trajetória. Então, não é um erro. Você não é um erro, eu não sou um erro, nenhum de nós aqui é um erro. É porque Deus nos criou e nos preparou para este momento. Vocês já ouviram histórias de pessoas que a mãe tentou abortar e não deu certo o aborto? Fez de tudo, rejeitou a criança desde o ventre e nasceu. E teve uns que foi fruto de tentativa de aborto e depois se tornaram pessoas excepcionais. Outros que nasceram numa família totalmente desestruturadas e se tornaram pessoas excepcionais porque Deus colocou, Deus desejou, Deus sonhou e Deus sabia que seria útil para esta geração. Então, nesta noite eu quero que você entenda que você está vivendo na época certa. Esse é o melhor dia para se viver para nós. Não é nem amanhã e nem o dia de ontem, é o dia de hoje, é este tempo, essa geração com todos os nossos problemas. Porque a gente imagina que só a nossa geração que tem problemas. Nós temos outros tipos de problemas, mas todo mundo, toda época teve problemas. Toda época teve as suas dificuldades. Todo o tempo da história humana, cada um enfrentou as suas lutas. Cada geração enfrentou os seus dilemas. Cada geração teve as suas crises, porque é inerente do homem. Faz parte. Você abre a Bíblia e vai lá no Gênesis, você vê lá que desde o início, a geração de Noé, irmãos, era uma geração terrível. Geração tão ruim que Deus resolveu acabar com eles. Deus disse que ia destruir porque não tinha. Aí se você vai depois e encontra a geração de Abraão, já Abraão viveu cercado por homens terríveis. Você vai lá a história de Ló, em Sodoma e Gomorra. Que geração! Depois nós vamos ver nos reis sanguinários. Você vai no Êxodo, você encontra lá um faraó que queria matar todas as crianças recém-nascidas. Você imagine que crueldade. Então,
todo tempo teve dificuldade. Todas as gerações teve desafios, todas as gerações teve que enfrentar, mas o texto está dizendo que Davi serviu ao Senhor na sua geração e o propósito de Deus para aquele tempo. Então, nós temos que servir a Deus neste tempo, nós temos que cumprir o propósito de Deus nesta geração, aonde o Senhor nos colocou, e é sobre isso que eu quero falar na noite de hoje. Então, não fique murmurando, reclamando do lugar que você vive, do ambiente. Deus pode usar tudo isso para mudar a minha e a sua história, mas tão somente confie no Senhor, que você nasceu num lugar certo. É este tempo que o Senhor tem para nós. E o texto diz que Davi então fez o que? Serviu. E aí eu quero ir lá na história de Davi para falar só duas coisas na noite de hoje. Sobre esse servir nesta geração e servir o propósito de Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar, e que eu vou destacar nesta noite, é fazer as coisas, é servir ao Senhor nas coisas pequenas e no anonimato. E a segunda coisa que eu vou falar na noite de hoje, espero que sirva para a sua vida, é que nós precisamos servir fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, na noite de hoje, nós vamos falar sobre servir, então, nessas coisas pequenas e quando ninguém está vendo, no anonimato. A história de Davi é uma história interessante. Davi é um jovem que nasce na cidade de Belém de Judá e cedo ele é ungido rei por Samuel. Só que quando ele é ungido rei em Samuel, você pode ler lá depois a história de Davi no livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, ele é ungido rei, e tem uma história que me chama a atenção, é 1 Samuel 16, quando ele vai enfrentar o Golias, quando ele vai guerrear com Golias, e o Saul diz para ele, mas você é jovem, você nunca guerreou, você não é um experiente soldado, e esse Golias aí, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você não tem experiência para lutar. Aí tem uma frase de Davi que me chama a atenção e diz assim para Saul, Saul, você não sabe de nada da minha vida. Não é com essas palavras, eu estou parafraseando, é a Bíblia segundo Luciano agora. Mas ele diz mais ou menos isso. Davi, você não me conhece, Saul, você não me conhece. Você não sabe da minha história. Ele diz, olha, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai lá no campo, eu matei um leão e eu matei um urso. Porque eles vieram contra as ovelhas do meu pai, eles vieram contra a ovelha do rebanho e eu os despedacei. E esse incircunciso aí não vai ser diferente. O mesmo Deus que me salvou do leão, me salvou do urso, é o mesmo Deus que vai me salvar também deste gigante. O que é que Davi está dizendo? E o que é que me chama a atenção nisso? É que Davi entendeu essas duas coisas. Servir nas coisas pequenas e servir no anonimato. Davi venceu, começou a sua trajetória enquanto ninguém via. Só estava Davi lá no campo, cuidando das ovelhas, poucas ovelhas, porque se você olhar o texto, quando ele chega para conversar com seus irmãos, os irmãos dizem, com quem vocês deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Era um rebanho insignificante, mas Davi estava ali, cuidando com todo o amor. Davi estava ali trabalhando com toda a entrega, enquanto ninguém estava vendo. Enquanto ninguém olhava, somente Deus estava observando Davi e ninguém mais via, mas Davi estava lá no anonimato e ele continuava servindo de uma forma que agradou ao Senhor. Porque ele disse, olha, eu encontrei um homem segundo o meu coração.
Davi está fazendo as coisas enquanto ninguém está olhando. E o que nós precisamos aprender nesta geração de hoje, irmãos, a primeira coisa é isso. Nós precisamos entender que nós não precisamos de plateia. Nós estamos vivendo uma geração hoje em que nós só queremos fazer as coisas enquanto as pessoas estão nos vendo. Tanto que tudo que nós fazemos, nós temos que colocar aonde? No Instagram, no status, no WhatsApp. A gente quer ser visto. As nossas ações, a maioria das vezes, são feitas para serem vistas. Servimos quando estamos com alguém olhando. Cantamos quando estamos no público. Mas faz quanto tempo que nós não adoramos mais Deus no privado? Sozinhos. É bom a reunião, o culto juntos, mas qual foi a última vez que você parou e sozinho adorou o Senhor sem ninguém? Só você e Deus. E aquele ambiente encheu a casa, encheu, você se sentiu preenchido e não tinha ninguém vendo, mas tinha a presença de Deus sobre a sua vida naquele ambiente. Então nós precisamos voltar a ter esse entendimento de que servir é independente. Servir nesta geração é servir entendendo que nós podemos servir aonde ninguém está vendo. Servir a sós. Porque se você procura hoje nesta geração, e essa geração que precisa servir conforme o propósito de Deus, a vontade de Deus, começa no anonimato. Davi serviu e a trajetória dele vai nesse sentido, e o texto vai falar sobre isso, que ele serviu quando ninguém estava vendo. E hoje nós temos uma dificuldade de fazer as coisas sem ninguém ver. Tudo tem que ser mostrado. E aí Jesus disse lá no Sermão do Monte, ele diz, olha, o que a sua mão direita fizer, a esquerda não sabe. Quando você doar alguma coisa para alguém, não seja igual aos fariseus, não vai bater. Quando você jejuar, não se segura o seu rosto para os homens verem que você está jejuando. Jesus vai dizer, faça em oculto. Faça todas essas coisas em oculto para que o Pai que está no céu veja e o recompense. Às vezes, irmão, nós não estamos tendo mais recompensa de Deus porque nós já recebemos. Jesus mesmo disse. Quem faz isso para ser visto já recebeu. Já conseguiu o que queria. Não tem recompensa de Deus, mas nesta noite, para esta geração, para mim e para você, o Senhor nos colocou no lugar certo, está nos chamando para servir neste tempo, onde ninguém está vendo. Aonde você é um ninguém. E essa é a parte mais difícil de servir. Servir somente por amor. Servir somente porque você quer agradar a Deus. Fazer tudo de uma forma que seja agradável a Deus. Então, a primeira coisa que Davi faz é nessa, no anonimato. A segunda é nas coisas pequenas. Se eu não estiver enganado, acho que é o profeta Zacarias que escreve e diz, não desprezais os dias das coisas pequenas. Davi está ali, irmão, servindo, cuidando de uma porção, de um bocado de ovelha pequenas. Era insignificante. Mas Davi estava ali fazendo o seu melhor. Davi estava servindo de uma forma íntegra. E quando foi lembrar de Davi, Paulo diz, olha, Davi serviu na sua geração. E a gente imagina Davi servindo só como rei. Nós imaginamos Davi servindo somente
sentado no trono, não, mas a história de Davi é uma história de serviço e começou aonde? Nas coisas pequenas. E aí Jesus vem e diz assim, ó, sede fiel no pouco. Primeiro começa no pouco, ser fiel no pouco, depois você vai para o muito. Agora se você não é fiel no pouco, se nós não conseguimos ser fiel no pouco, imagine quando Deus nos der muitas coisas. Né? Já viu aquela pessoa que diz, não, quando eu tiver um bom salário, aí eu vou dar o dízimo. Quando Deus abrir as portas, eu vou ser um ofertante, porque eu não dou agora, porque, olha, tá apertado. Mas se você não consegue ofertar 5, se você não consegue ofertar 10, imagine o dia chegar que você vai ter que dar 1.000. Se o coração aperta para dar 100, imagine quando chegar o dia do 1.000. É por isso que Jesus está dizendo, primeiro você precisa ser fiel no pouco, seja fiel nas coisas pequenas. E entenda que as coisas pequenas, às vezes, é teste de Deus para as nossas vidas, irmãos. Nós vamos ter esta vida e Deus está nos preparando. O Rafael leu aqui sobre José. E você percebe que a vida de José, ele está sendo treinado e preparado para algo que Deus já tinha, para o propósito de Deus, para a vontade de Deus na vida dele. Mas começa com o quê? Com as coisas pequenas. Antes de ele administrar todo o império de Faraó, antes de ele administrar tudo que Faraó tinha, o Egito inteiro, primeiro ele teve que administrar a casa de Potifar. E a casa de Potifar ele aprendeu a administrar no tempo da abundância. Potifar é guarda de Faraó. A casa de Potifar tem outros servos. A casa de Potifar tem fartura. E aí o José é treinado a cuidar na fartura. Só que aí depois José vai para onde? Para a prisão, para o cárcere. E aí José vai ser treinado a cuidar, a administrar no tempo da escassez. Porque no cárcere não tem muita coisa. No cárcere não tem muito... Não é igual a casa de Potifar. José está sendo treinado, preparado, as circunstâncias. E se você olhar, eu imagino que José deve ter questionado algumas vezes, questionou várias vezes, mas Deus está treinando para que ele servisse num propósito maior. Qual que era o propósito maior? Administrar todo o império, cuidar, salvar a vida de várias pessoas de outras nações. Mas primeiro começou aonde? Nas coisas pequenas. Não despreze o dia das coisas pequenas. Se José fosse um mau administrador na casa de Potifar, se ele fosse um mau administrador lá no cárcere, no tempo de escassez, automaticamente eu imagino que ele não conseguiria chegar a ser o governador do Egito, porque ele não passou no teste. E às vezes nós estamos reclamando do que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas Ele só está nos treinando. Eu costumo dizer que na vida do crente, provação só tem duas: ou é correção, nos melhorando porque precisamos, ou Deus está nos treinando, ou Deus está nos preparando. As dificuldades é para isso. E Paulo escreveu aos Coríntios, olha, não vos veio provação que não fosse humana. E Deus não vai provar a gente além das nossas forças. E além disso, no meio da provação, Ele também dá o escape.
Então Deus não nos prova além daquilo que nós possamos suportar. Irmão, Deus não é esse Deus que as pessoas colocam aí, sabe? Que fica olhando lá de cima. Ai, que legal. Olha, ixi, agora tá sofrendo mesmo. Agora tá bom. Esse, aí agora... Não, irmão, você não é o... Porque Jesus diz assim, olha, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês. Se eles pedirem para vocês pão, vocês não dão pedra. Se pedir carne, vocês não dão um escorpião para ele. Agora imagine o Pai Celestial, que é o Pai de toda bondade. Você acha que ele vai... E às vezes nós olhamos para Deus e achamos que Deus é assim. Não, Deus está, ó, Deus está me castigando. Deus está... Não. Ou Deus está nos corrigindo, ou Deus está nos treinando. E Ele vai nos treinar nas coisas pequenas. Davi está ali trabalhando nas coisas pequenas, nas coisas simples. E às vezes nós não valorizamos o trabalho simples, porque nós queremos sempre, nós vivemos nesse tempo onde as pessoas querem as coisas extraordinárias, as coisas grandiosas, e não valorizamos o tempo que o Senhor está nos dando de cuidar de coisas simples. Sabe por quê, irmãos? Nem todo mundo vai fazer grandes coisas. Hoje nós temos aproximadamente de 6 a 7 bilhões de pessoas no mundo. É isso, se eu não estiver errado, é essa a conta. Se nós vivermos daqui 100 anos, 200 anos, daqui 200 anos, quem vai lembrar desses 6, 7 bilhões de pessoas? Quantos já viveram antes de nós? Quantos milhões de pessoas já viveram antes de nós? Só quem fez algo... A gente lembra de Sócrates, Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande, né? Algumas figuras emblemáticas na política, na arte, mas a maioria das pessoas são pessoas comuns, que depois de 100 anos, eu fico imaginando, irmãos, meu pai faleceu, tem 2 anos, meus filhos viram meu pai, conviveram pouco tempo. Os filhos deles não vai nem saber quem é meu pai. Depois, os meus bisnetos, então você imagine. Se não for lá e puxar a árvore genealógica da família, e quem tem esse interesse de buscar a árvore genealógica da família? Quem aqui sabe o nome do seu tataravô? Às vezes a gente sabe o nome nem do bisavô, não sei o nome nem do meu bisavô. Que é o pai do pai da minha mãe. Eu não sei o nome dele. Acho que nem minha mãe sabe o nome dele. Agenor, aí, agora eu sei o nome dele, Agenor. Mas você vê que... E aí a gente olha e fala, e essa pessoa fez o quê? Que às vezes a história dele se perde até dentro de casa, da família. Mas o que eu quero dizer nesta noite é que essas coisas pequenas, elas são importantes porque elas estão ligadas numa grande história do plano de Deus para a humanidade. Porque se não tivesse o seu Agenor, não teria a minha mãe. Se não tivesse minha mãe, não teria eu. E eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você, porque lá atrás o seu Agenor constituiu uma família, teve uma filha que casou. Olha só como que Deus está cuidando dessa história que a gente nem parece, que a gente deixa, mas Deus não perdeu o fio da história.
Então essas coisas pequenas, e é isso que eu quero dizer, a nossa vida comum, ela pode fazer uma grande coisa no reino de Deus. Você pode estar construindo algo que talvez você nem imagine, mas essa coisinha pequena aí pode crescer e fazer coisas extraordinárias. Então, não perca a oportunidade das coisas pequenas. E sabe o que eu fico pensando? Qual que é as coisas pequenas, irmãos? É as coisas simples do dia. Sabe uma coisa pequena que nós estamos desvalorizando hoje? O cuidado dos filhos. Sabe, os cuidados com a família, a gente... E aí eu quero lembrar da história de Joquebede. Sabe quem foi Joquebede? Quem lembra quem foi Joquebede? Joquebede, mãe de Moisés. Mas Moisés a gente lembra, né? Mas se não tivesse Joquebede, não tinha Moisés. Ianrão e Joquebede resolveram fazer uma coisa louca. Maluquice, é o que nós estamos vivendo hoje aí. Sabe qual que era a maluquice de Joquebede e Ianrão? Resolveram ter filho. Você está ouvindo o servir a nossa geração? Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que não quer ter filhos. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não querem ter filhos. Sabe por quê? A lógica é essa. Não estou falando se você não tem problema para engravidar, se Deus... Não é essa a questão. Mas a lógica de que as pessoas estão evitando de ter filho é isso. Porque filho dá trabalho. Porque filho custa caro. Porque filho, né? Não olha para mim não, mas não vou falar. Filho traz as suas dificuldades. E a gente olha para esse tempo e fala, não dá para ter filho. Se a gente pudesse fazer a metade de um filho hoje. Porque não, um filho inteiro já... As famílias querem ter um filho só. E olha lá. Por quê? Porque tá um tempo difícil. Tá difícil de criar filho. A gente olha o mundo. Não, olha, hoje ter um filho é um problema. Mas Joquebede e Ianrão resolveram ter filho no pior cenário. Tinha uma lei imperando do faraó dizendo, olha, se nascer filho de hebreu, se for menino, mata. Primeiro foi para as parteiras, olha, se nascer menino você mata na hora, quando nascer você já corta a cabeça. As parteiras não fizeram, mas Ianrão e Joquebede teve filho nesta época, porque Miriam nasceu nessa época e Arão nasceu nessa época. Arão é mais velho que Moisés 2 anos. E não tem, irmãos, não é hoje, né? Você vai lá, faz ultrassom para saber que, né, se era menino, se era menina. Se fosse menina era uma festa. Quando engravidou de Miriam, falou, estamos salvos, Arão, vai, é uma menina, não vai morrer. Mas quando nasce o menino, e depois ainda a lei piora, diz aí não deu certo, aí o faraó diz agora, olha, vai lançar onde? No Rio Nilo. Nasceu o menino, Rio Nilo. Ianrão e Joquebede diz, não, mas nós vamos fazer o quê? Cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós tenhamos os nossos filhos. Ele não sabia que Moisés seria o libertador deles. Talvez aquilo que você está olhando aí, dizendo, olha, é o seu momento de dificuldade, possa ser que Deus usa isso para ser o seu momento de maior libertação, de maior resgate. E aqui essas coisas pequenas, Joquebede e Ianrão resolvem ter filho. E nasce o pequeno Moisés, que eles não sabem o que vai dar, mas é que ele é formoso, é bonito, eles se escondem e depois joga lá no Nilo, mas eles não jogam.
Que a história parece o quê? Que eles lançam, né? A gente cresceu com essa ideia de que a mãe pegou lá o filho, colocou para ele descer o Nilo. Não. Leia o texto com calma. Eu imagino que nesses 3 meses que ela tinha para ficar com a criança, ela observou aonde a filha de Faraó tomava banho, horário, local. E quando ela vai colocar a criança no rio, ela põe na hora que a filha de Faraó está lá tomando banho. Você vê que ela prepara um bercinho, betuma para não colocar água. E o texto diz que ela colocou ele no meio de uns caniçais. Caniçais, não sei se vocês já viram esses rios que tem aquelas... Parece cana que fica no meio do rio. Parece uns bambu e eles são no meio do rio. E a Joquebede pega a sua filha Miriam e faz colocar o cestinho ali. Não era para correr rio abaixo. É um local estratégico. Ele foi posicionado para que a filha de Faraó, de alguma maneira, ela disse, olha Deus, está aqui, o Senhor, não sei qual que vai ser a tua vontade, o teu propósito, mas eu vou... Porque eu resolvi confiar no Senhor, a viver a vontade de Deus neste tempo, com as coisas pequenas. E o que eu quero dizer para mim e para você nesta noite, a sua casa, a sua família, pode ser uma coisa pequena, mas é o que Deus colocou na sua mão para este tempo. Invista, cuida. Sabe, coloca lá, tá dizendo, olha, mas não é nada, pode ser que desse nada Deus faça algo grandioso, mas não desista, porque você está vendo que não parece, olha, coisinha pequena. Depois Joquebede, irmãos, pega a criança de volta. A filha de Faraó diz, olha, arruma uma ama para cuidar desta criança, e aí devolvem para Joquebede. Para ela ficar com Moisés só o tempo dele desmamar. Não é igual hoje que, né, as mães desmamam os filhos com 6 meses já está desmamando. Que tem que voltar a trabalhar. Naquela época não. A criança mamava até os 3, 4 anos. O normal do tempo de que a criança ficava mamando era de 3 a 4 anos. E quando ele era desmamado tinha uma festa. Lembra de Abraão quando Isaac fez uma festa. E nesse tempo que Joquebede tem com Anrão, você vê, insignificante, as coisas pequenas. Esse tempo que ela tem com Anrão, com Miriam, com Arão e com Moisés, nesse período de 3 a 4 anos, ela inculca na mente de Moisés, eu não sei como, mas ela diz, olha, você vai ser criado no palácio, você vai ser lá com a filha de Faraó, você vai viver de tudo, mas tem uma coisa, Moisés, você não é egípcio. Tu é hebreu. O nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ela contou a história, diz, olha, Deus vai nos visitar, vai nos tirar. Eu imagino que nesse período que ela ficou ali com o bebezinho Moisés, Bíblia, história, colocou na mente dele que quando ele cresceu. Não é isso que a Bíblia diz? Quando Moisés cresceu, o que ele fez? Foi visitar os seus irmãos. Quem contou para ele que ele era... Quem é o pai que adota e vai contar? É difícil. Normalmente esconde o filho que descobre que foi adotado, quer saber da sua... E o texto diz que Moisés, quando cresceu, ele foi lá e foi visitar os seus irmãos, porque a mensagem inculcada na mente dele por Joquebede, pela sua família, ficou. Então eu quero dizer para você nesta noite, não perca a oportunidade, não perca, porque olha, é uma coisa pequena, mas faça da melhor maneira possível, porque esse é o nosso tempo. É o tempo de servir nesta geração, é esse momento agora. A segunda coisa que eu quero fazer para nós encerrarmos e falar nesta noite é faça o que precisa ser
feito. Davi serviu com as coisas pequenas e no anonimato. Depois ele fez o que precisava ser feito. Lembra? Ele é ungido rei por Samuel. Só que quem está no trono é Saul. Davi não é ungido rei, já levanta e vai lá fazer uma rebelião contra Saul. Ele é ungido rei e volta para cuidar das coisas do pai dele. Está tendo uma guerra lá, Israel contra os filisteus. O gigante está lá de 2 metros. E aí o Davi é chamado pelo pai para levar comida. E quando ele chega lá, a guerra está lá, o gigante está lá. O Davi já é rei ungido. Só não é reconhecido ainda por ninguém, mas já era ungido. Se fosse eu, sabe o que eu ia fazer? E acho que você faria a mesma coisa que eu. Você ia chegar para Saul e falar, vai lá, Saul, você que é o rei, rapaz. Mata esse bichão aí agora. Pega ele, Saul. Vai, Saul. Na intenção do quê? Saul morre, eu sou o rei mesmo. Eu vou chegar, agora eu... Fosse qualquer um de nós, a ideia seria essa. Olha, vai, se vira aí. Mas o que o Davi me ensina é que você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Servir é fazer o que precisa ser feito, mesmo que você ainda não esteja na posição que você quer. Ou mesmo que você ainda não esteja naquela posição que você imagina, ou naquilo que Deus te prometeu que vai fazer na sua vida, mas enquanto isso, faça o que precisa ser feito. E o que precisava ser feito? Precisava ir lá e lutar contra o gigante. O que Davi fez? Foi e lutou. O Davi luta e vence o gigante. E a vitória fica para quem? Para Saul. E depois o Saul chama ele e fala, não, agora você vai guerrear as minhas guerras. Você imagina, irmão? Você está lutando por alguém que está ocupando o seu lugar. Você está brigando, colocando a sua cabeça a prêmio por alguém que você sabe, esse aí é um impostor, esse lugar é meu. Mas o Davi está fazendo aquilo que precisava ser feito. Esperando que a vontade de Deus se cumprisse, que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida, mas ele está lá fazendo. E nesse período, o Saul também é atormentado por espírito maligno, e ele só se acalma quando o Davi toca a sua harpa. E aí o Davi está lá tocando harpa para o inimigo. Para alguém que está no seu lugar. O que eu quero dizer para nós nesta noite, que nós precisamos fazer uma geração que cumpra o propósito de Deus, mas que faça o que precisa ser feito. Tem coisas que ainda não é o que Deus tem para nós, mas nós precisamos servir agora. O que está precisando? É mais ou menos isso que Davi me ensina, de cumprir, de fazer a vontade de Deus. E Davi serviu a sua geração, era mais ou menos isso. O que está precisando fazer agora? Você matar um Golias, eu vou. Você ligar com os filisteus, eu vou. Você tocar harpa pro rei se acalmar, eu vou. Eu estou aqui para servir aquilo que precisa ser feito. Agora nós estamos Deus não me chamou para isso. Esse não é o meu dom. Esse não é o meu talento. Não, isso aqui não é para mim, porque a minha capacidade, não, Deus já me falou o que Ele vai fazer na minha vida. Irmão, mas enquanto Deus não fez, você tem que fazer o que está pedindo. O que precisa agora é... eu sei arranhar um pouquinho aqui no som, então está precisando, eu vou. Deus me chamou para ser pastor, mas está precisando lavar o banheiro? Lava o banheiro. Precisa passar um paninho nas cadeiras? Passa pano na cadeira, varre a igreja. Deus me chamou para ser empresária. Não, eu sou
Mas enquanto você não é empresário, precisa fazer o que tem que ser feito. Né? Enquanto não é empresário, vende limão. Vende alho, vende abacaxi, mas precisa fazer o que tem que ser feito. Nós estamos, sabe assim? Essa geração que não quer, ai, Deus me colocou. Não, é neste tempo, é agora. Nós vamos se levantar e fazer o que precisa ser feito agora. Se posicionar em Deus agora, nesta geração. O que precisa ser feito nesta geração? De posicionamento. Sabe, de que a gente se coloca e defenda a posição de Deus. Nós vamos defender Deus agora. O que precisa ser feito? As pessoas estão dizendo aí que o casamento já não serve mais. Mas o jovem crente tem que se levantar e dizer, não, o casamento é de Deus. Agora, me desculpem, mas os jovens crentes também não querem casar. Casamento, instituição divina. Abençoado por Deus. Deus diz que é bênção, mas aí os crentes dizem que o casamento não é bom. Os jovens crentes não querem casar, irmãos. Nós temos uma geração de jovens que não quer mais saber de casar. E nós estamos dizendo o que para o mundo? Se nós estamos vivendo, né? Nós somos chamados para viver diferente do mundo. Aí o mundo diz que não, o casamento é ruim. A gente vem para a igreja e fala que o casamento é ruim mesmo. Nós estamos fazendo o papel de quem? O mundo diz, olha, não pode ter filho. A gente fala, é isso mesmo, não pode ter filho mesmo porque está difícil. Mas quem é que cuida dos nossos filhos? É o Lula? É o Bolsonaro? É o Saulo Souza que vai cuidar dos nossos filhos? Não! Quem cuida do nosso filho é Deus. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. Então, se é herança, Ele vai cuidar. Mas nós precisamos se levantar hoje e dizer, não, olha, nós temos... O mundo diz que o casamento monogâmico já não é bom mais, não, esse casamento está falido, mas nós temos que falar, não, o casamento certo é esse, é o casamento hétero, um homem e uma mulher, num voto de fidelidade até que a morte separe, é o plano de Deus e nós temos que fazer exatamente isso, fazer o que precisa ser feito nesta geração. É uma geração terrível, mas nós temos que manter a nossa firmeza nesta geração, porque os outros do passado fizeram isso e serviram a sua geração. Aham, e Joquebede não se dobraram para a mensagem do rei. Daniel e seus amigos também não se dobraram para a mensagem de Nabucodonosor. Mas hoje nós estamos se dobrando. Uma geração que está se acovardando das coisas de Deus. Irmãos, a gente olha, estava falando com o pastor Elias hoje, e no interior de São Paulo tem inúmeras igrejas que não têm pastor. Inúmeras. Da nossa convenção somente. Agora você imagine de outras. Porque ninguém mais quer ser pastor. Porque nós estamos querendo viver no nosso conforto, na nossa vida boa, e não queremos mais se sacrificar para cumprir o propósito de Deus. Eu não estou dizendo que todos têm que ser pastores, mas se Deus chamou você para ser pastor, você precisa se entregar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu irei, eu vou. Se Deus te chamou para a obra missionária, Senhor, eis-me aqui, eu irei, eu vou. Mas a interessante é isso, olha, Davi serviu a sua geração. Quero te chamar nesta noite a se levantar e dizer, Senhor, eu estou aqui para servir a minha geração segundo o seu propósito, conforme a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus para você? Cumpra ela cabalmente. O apóstolo Paulo terminou o seu ministério dizendo, olha, eu cumpri cabalmente o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas ele cumpriu. Sabe, ele serviu, ele se entregou, ele se doou. Mas hoje nós estamos vivendo com reservas para Deus.
Sabe, nós estamos vivendo um tempo, uma geração que quer servir os seus próprios propósitos. Estamos vivendo uma geração que quer servir os seus próprios sonhos. Uma geração que quer satisfazer as suas próprias vontades e, se der, em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, aí a gente vai ver se dá para fazer a vontade de Deus. Mas não é assim que Deus nos chamou. Não é isso que Davi nos ensina. O texto está dizendo que Davi serviu no seu tempo, na sua geração, serviu conforme a vontade de Deus. E depois ele dormiu, depois ele descansou, depois de ter servido naquele tempo, naquela geração. Ele serviu fazendo o que era preciso, fazendo as coisas pequenas no anonimato, mas ele estava ali para servir o propósito de Deus. Eu quero te chamar nesta noite para se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui para cumprir o seu propósito. Eu não sei qual que era o propósito de Deus na sua vida, mas se lance para dizer: Senhor, cumpra em mim o seu propósito. Ore como Jesus orou: seja feita a tua vontade. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Vamos viver para viver a vontade de Deus, porque a palavra do Senhor diz, a gente diz, né? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas a gente olha só quando é para o outro. Quando é na minha vida, não, essa aqui, a vontade de Deus, não, essa aqui não é boa, não. Não, essa aqui não é perfeita, não. Mas o texto diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu preciso viver a vontade de Deus. Nessa geração a gente precisa se levantar para viver o propósito de Deus. E qual que é o propósito de Deus? É levar a mensagem dele para as pessoas, é salvar vidas, é estar abençoando vidas, é estar servindo, é estar disposto, se for preciso, abrir mão de tudo. É estar disposto a dizer: Senhor, aonde o Senhor me enviar, eu vou. E essa semana eu estava lembrando do hino do Vitorino Silva. E agora eu acho que eu não vou lembrar. Exatamente, Priscila, é isso aí. Os mais antigos vão lembrar. Ele tem um hino que diz assim: não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Mas será que nós vamos mesmo aonde Deus mandar, irmãos? Será que a gente vai aonde Deus mandar mesmo? Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Será que nós vamos aonde o Senhor? Ou a gente vai só onde nós queremos ir? Ou a gente vive só para fazer as nossas próprias vontades e hoje nós criamos um Deus que não é o da Bíblia, que não é o Deus criador, que não é o Deus eterno. Nós criamos um Deus que está pronto para nos servir. Já viu? O Deus que se serve hoje é um Deus que está pronto para fazer as minhas vontades. Quando ele não faz a minha vontade, eu ainda olho para cima e falo: esse Deus eu não quero. Mas eu quero te chamar nesta noite a dizer: eis-me aqui, Senhor. Curva a sua cabeça. E eu vou voltar para a pergunta lá do começo. Como você gostaria de ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Que alguém olhe e diga: olha, foi alguém que cumpriu o propósito de Deus
na sua geração. Foi alguém que serviu a vontade de Deus. Como você gostaria de ser lembrada? Senhor nosso Deus e eterno Pai,